Capítulo 170. Conquiste a fortaleza, não deixe vidas para trás. Eu sou o rei de Chambord. Toda vez que Fei falava isso antes, ele se sentia muito legal e dominador. Se exagerasse um pouco mais, poderia dizer-se que ele tinha uma aura ao seu redor, como se ele fosse o rei do mundo. No entanto, quando ele disse isso desta vez, ele sentiu que ele só podia olhar para as duas pessoas na frente dele. No entanto, o ancião Zolask estava obviamente atordoado. A expressão em seu rosto transformou-se de perda e choque, para de alegria selvagem, e excitação indescritível e, finalmente, de desconsolo. Como uma criança pequena que tinha sido intimidada e, finalmente, viu seus pais, ele abraçou a coxa de Fei e soltou um choro alto. Boou de repente, soltou todas as emoções que estavam oprimidas dentro dele. A voz do ancião estava rouca e seca, como se sua língua que tinha sido cortada ainda não tivesse se curado. O som disparou diretamente de sua garganta. Parecia o choro de uma besta moribunda, como a corrente crescente de um rio que atravessava a barragem, como um muro de defesa de 100 metros de comprimento que desabava sob a força de um enorme poder. E como o rugido de um broto que cresceu sob uma rocha pesada. Fei sempre repugnou homens que choraram, mas, por algum motivo, sentiu seus olhos ficarem um pouco molhados ao ouvir este honesto e complexo lamento. O jovem e magro como bambu, Modric, ficou completamente atordoado ao lado do ancião. Ele é o rei de Chambord. Este é este rei santo que passou as estátuas sagradas e a lei. Este é o santo rei de Chambord que derrotou a força conjunta dos 9 reinos que o tio Zolask estava falando. Sim, quanto mais Modric pensava sobre isso, mais ele entendia. Ele deve ser ele. Com exceção de nosso rei de Chambord, quem mais poderia chegar à minha frente vindo do céu com outros poderosos guerreiros e quem poderia matar todos os soldados demoníacos de Blackstone por um pequeno garoto de Chambord como eu? Quem mais poderia curar o tio Zolask que estava à beira da morte como um deus? Não pode ser nenhum outro exceto ele. Uma enorme sensação de satisfação e emoção encheu o corpo desse jovem magro. Sua Majestade, você está finalmente aqui. Esta foi a primeira coisa que o ancião disse a Fei. Zolask era uma pessoa muito sábia que tinha experimentado muitas coisas. Depois de um breve momento, sua calma retornou. Ele apontou para a montanha feita de cadáveres na cova com o dedo enquanto as lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado. Com os olhos cheios de raiva e ódio, ele disse: eles são todos cidadãos da nossa Chambord ou quê? Fei ficou chocado. Ele sentiu como se estivesse ouvindo mal. Todos eles. No poço, havia mais de 1000 cadáveres frios. A partir das feridas, Fei podia dizer que todos eles foram torturados até a morte. Uma perna ou um braço faltando era muito comum porque não havia cadáveres completos. A cena era aterrorizante. Fei pensou que esta era a cova de enterro para todos os escravos que morreram de exaustão ou espancados nas minas, mas todas essas pessoas eram de Chambord. Desde quando tantas pessoas de Chambord acabaram sendo escravizadas aqui? Durante todos esses anos, o reino de Blackstone está por trás de tudo isso. Há pelo menos 3 a 4 mil pessoas de Chambord que foram capturadas por mercenários, por grupos que capturaram pessoas para a escravidão e por outros reinos devido à guerra. Todos foram trazidos aqui para trabalhar nesses poços de mineração. Todos os que vieram aqui há 3 ou 4 anos já morreram. Ninguém pode sobreviver aos poços de mineração escuros, a falta de comida e o espancamento dos soldados supervisores por mais de 3 anos. Além disso, como Chambord e Blackstone eram inimigos com profundo ódio uns contra os outros, escravos de Chambord sofreram mais do que todos os escravos aqui. Houve escravos de Chambord que foram espancados até a quase morte pelos guardas usando correntes de ferro todos os dias. No último mês, o nome de Sua Majestade e sua história de derrotar as forças conjuntas dos 9 reinos foi espalhado e isso ameaçou o rei de Blackstone. Sob sua raiva e seu ódio, a tortura que os cidadãos de Chambord experimentaram ficou ainda pior. Durante o último meio mês, esses demônios desumanos torturaram e mataram mais de 1000 escravos de Chambord. Os pensamentos do ancião Zolask tornam-se mais claros e evidentes.
Ele usou as palavras mais simples para descrever a trágica história dos escravos de Chambord nesses poços de mineração. Fei olhou para cada cadáver frio no poço em silêncio. Ele podia ver cada um de seus cidadãos sofrendo uma morte horripilante por toda a tortura e gritos. Ele quase podia ver as almas injustiçadas flutuando na frente dele e falando sobre as crueldades de Blackstone. Ele sentiu como se estivessem perguntando aonde estava o rei de Chambord quando estavam sofrendo por isso. O ressentimento subiu ao céu, e todos na fortaleza de Blackstone sentiram isso. O céu estava brilhante, mas de repente o vento começou a soprar. Então, uma tonelada de nuvens escuras começou a aparecer de um lado do céu. Logo, as nuvens cobriram todo o céu e fez tudo ficar muito escuro conforme todos sentiram uma tempestade aterradora se formando. Quem mais ainda está vivo? Fei perguntou. Onde estão agora? 4 dias atrás, todos os sobreviventes de Chambord foram reunidos e trancados na masmorra de água subterrânea nesta fortaleza de Blackstone. Ouvi dizer que o rei Blackstone estava se preparando para matá-los para desabafar sua raiva. Uma expressão preocupada apareceu no rosto de Zolask quando ele disse isso. Fei segurou os punhos com força. Ele olhou para a fortaleza de Blackstone abaixo do penhasco que parecia muito organizada e firme, com uma expressão decisiva em seu rosto. Ele tomou uma decisão, rei de Blackstone, Ele pagará por suas ações com sangue. Todo o reino de Blackstone será exterminado como o rei de Chambord, eu juro por isso. Vamos. Fei agarrou a Modric e Zolask e pulou o penhasco de 100 metros de altura como um pássaro. Quando estavam a cerca de 20 metros acima do solo, Fei mudou para o modo druida e convocou um grande pássaro na frente deles. Ele pisou nas costas deste corvo gigante com os dedos dos pés para parar de cair conforme ele e os outros dois pousaram no chão com segurança. Modric, que tinha visto o poder de Fei, já estava acostumado com isso, mas foi a primeira vez que o velho Zolask viu alguém tão poderoso. Ele ficou chocado, mas quando se lembrou que este jovem era o 25º rei de Chambord, tornou-se cada vez mais excitado. Todos os rumores são verdadeiros. O rei de Chambord tem um poder inacreditável. Ele pensou. Em poucos saltos, ele já havia retornado à praça. Neste momento, a situação mudou. Os soldados de Blackstone já estavam formando grupos e investindo contra as forças de Chambord por todas as ruas e becos traseiros. Eles logo circularam em torno da força expedicionária de Chambord. Os gritos e ruídos de batalha soaram, e muitos cadáveres estavam no chão na linha de frente de batalha. No entanto, todos eram soldados blindados negros de Blackstone. Sem o comando de Fei, a força expedicionária de Chambord apenas se defendeu e não atacou. Mesmo assim, os mais de 100 soldados de Chambord eram como grandes pedras em uma corrente rápida. Eles não estavam recuando e eram praticamente indestrutíveis. Toda vez que a onda negra atacava a pedra, eles eram esmagados em pedaços e sangravam severamente. Morram! Fei rugiu enquanto levantava a mão. O poder elementar do druida correu e circulou em torno de sua mão, e então um feixe de fogo vermelho foi lançado em direção aos soldados da Blackstone. O pouco perceptível feixe vermelho de fogo tinha a espessura de um braço. Não houve nenhuma onda mágica em torno disso, e parecia inofensivo. Portanto, os soldados de Blackstone não prestaram atenção, e alguns deles até zombaram disso. Mas esse momento, as coisas mudaram. Quando este feixe vermelho estava a cerca de 2 metros do chão, essa chama de repente se inchou e se transformou em uma bola esférica vermelha escura com cerca de 3 metros de diâmetro. Com fendas tipo teias de aranha e rachaduras que estavam na bola de fogo, cada fenda emitia chamas alaranjadas terrivelmente quentes. Ela se esmagou no chão e matou instantaneamente 5 soldados de Blackstone que não conseguiram fugir. No entanto, o pesadelo não acabou. Quando a bola de fogo pousou no chão, começou a rolar com impulso em direção à multidão. Em toda parte que ela passava, a lava flutuava para fora das rachaduras e criava paredes ardentes com cerca de 2 metros de altura. O fogo aterrorizante queimava os soldados ao redor até ficarem cinzas. Até suas armas e armaduras foram transformadas em metal líquido. Era a habilidade do druida, Molten Boulder.
O caótico poder elemental convocou uma enorme pedra de lava que esmagou todos os inimigos até ficarem cinzas. Era uma das duas habilidades do druida que Fei tinha, além de convocar, e a habilidade de mudança de formato. Era perfeito para uma batalha no chão. Vosh! Uma série de feixes vermelhos de fogo disparou das mãos de Fei, e todos se viraram para a habilidade Molten Boulders. Com exceção de onde a força expedicionária de Chambord estava em pé, todos os lugares se transformaram em um mar de fogo. Os gritos e choro dos soldados de Blackstone ressoaram no céu. Fei pousou ao lado de Lampard. Sua Majestade e os 6 mestres de Chambord chegaram perto dele. Eles relaxaram quando viram que Fei estava bem. Guerreiros de Chambord, ouçam minha ordem. Matem. Fei passou Zolaski e Modrica aos soldados ao seu redor enquanto ele voltou para o modo bárbaro. Suas mãos se levantaram no ar e ele agarrou as duas espadas, a roxa e a verdes, quando duas luzes se acenderam. Ele gritou: matem! Não deixe nenhum vivo para trás. Limpe essa fortaleza Blackstone. Neste momento, a habilidade Molten Boulder já havia desaparecido, e o poder elementar se dispersou no ar. O fogo desapareceu lentamente, mas esses ataques mataram 300 a 400 soldados de Blackstone. O poder inacreditável assustou esses soldados até a morte. Embora tivessem uma vantagem de números, eles não se atreveram a atacar os soldados de Chambord novamente. Sob o comando de Fei, os 50 cavaleiros do Zodíaco se transformaram em 6 grupos sob a liderança dos 6 guerreiros poderosos e atacaram seus inimigos, e a chuva sangrenta começou a cair do céu.